chamaram, quer dizer, surgiu a oportunidade de palestrar aqui, né? E aí, pensando em assuntos e tudo, eu optei por trazer para vocês um problema que eu estou vivendo hoje. Então, assim, eu já adianto que eu ainda não tenho a solução concretizada, mas essa é a minha teoria até então. Então, vamos falar aqui de teste de contrato e como manter a compatibilidade no ambiente de sistemas distribuídos, né? E, bom, eu sou Thalita, sou brasiliense, eu estou morando na capital mineira, me importaram para lá. Eu sou apaixonada por pets, plantas, joguinho de fazenda, e eu adoro correr, né? Eu estou aprendendo a correr agora, para mim era só sair correndo e está tudo bem, até que eu arrumei um problema no joelho. E aí, quando eu não estou mexendo nessas coisas, eu gosto de crochê, vocês podem ver ali meu molden, tem uma capinha de crochê, e ali eu e meu noivo, foi o PHP que me deu. Comunidade funciona para muitas coisas, inclusive agora eu vou casar por causa disso. E, bom, eu formei em análise de desenvolvimento de sistemas, tem quase uns 10 anos aí. Eu me senti meio velha escrevendo isso, mas tudo bem. E eu estou trabalhando, eu mexo com PHP desde a faculdade me ensinou PHP, eu comecei a trabalhar com PHP, e aí eu fui conhecendo outras linguagens, mas sempre que dá eu volto para o PHP. E conheci comunidades e pessoas maravilhosas aí. O PHP Women me mostrou pessoas, assim, um jeito de trocar ideia, de viver bem, bem legal, bem diferente. Eu estou aqui hoje por causa dessas pessoas. Então, vamos lá. O que a gente vai ver hoje, né? Então, vou fazer um review ali sobre sistemas distribuídos, o que é o problema hoje, qual a situação que eu estou tentando resolver. E aí a gente vem falar sobre teste, né? A gente ontem comentou bastante sobre teste de unidade, e mais tarde a gente vai continuar falando de teste, então vou falar mais um pouquinho de teste aqui para a gente. E a proposta, um dos testes que eu conheci recentemente, que é o teste de contrato, e aí algumas ferramentas que a gente usa para chegar até o entregável dele, desenvolver e tudo mais. Então, começando aqui com o sistema distribuído, eu vou começar com um exemplo rapidinho. Vamos supor que a gente fez um site, né, tudo junto ali, a gente teve uma ideia, estou sozinho, sem tempo, eu quero fazer isso funcionar, eu quero colocar na internet e eu quero ver se vai dar certo. Então, eu comecei ali com monolito, estava tudo junto, front, back, e aí a ideia foi para a web, deu certo, eu consegui, sei lá, gente usando, eu consegui validar a minha ideia e eu tenho mais um monte de ideia e eu quero crescer esse sistema que eu coloquei no ar. E aí eu optei por distribuir ele, né? Então, coloquei um front-end ali separadinho, eu tenho outra aplicação que é uma API que ela comunica com o front, eu tenho uma API que comunica com essa API, e aí eu tenho um outro processo ali que não depende de front, ele vai rodar ali em background mesmo, que comunica com o serviço de message broker ali. E aí essa é a nossa segunda arquitetura, né? Ela foi evoluindo até chegar nisso aí, e a gente distribuiu ela em várias coisas diferentes. Então, se você participou, já teve a oportunidade de ter alguma educação formal, alguma coisa desse tipo, você conhece esse Andrew Tannenbaum aí, ele fala que o sistema distribuído é uma coleção de computadores independentes que se apresentam para o usuário como um sistema único e consistente. Então, voltando aqui para a nossa arquitetura, né? No momento que a gente separou ele em vários pedacinhos, para o usuário continuar a mesma coisa. Para quem está acessando o nosso site ali, ele continua exatamente a mesma coisa que era antes, mas hoje a gente tem mais escala, a gente consegue evoluir o sistema de uma forma diferente e ir trabalhando com isso separadinho, cada coisa com a sua responsabilidade. E olhando aqui para um pedaço específico hoje, a gente tem o front, né? Vamos supor ali que é o sistema A, o front-end A, ele comunica com a API B, que comunica, por sua vez, com a API C. Então, o front-end A, ele é o consumidor da API B, então eu vou ali para usar funcionalidades, buscar dados e tudo mais. E a API B, ela é consumidora da API C, ela vai buscar dados e funcionalidades ali na API C, e ela também é provedora do front-end A, então ela vai prover informações e funcionalidades para o front-end A, assim como ela é consumidora e provedora ao mesmo tempo, e a provedora da API B é a API C, e assim a gente tem essa organização aí de quem consome quem provê o quê, e elas se comunicam através de contratos, né? Ontem eu não lembro quem comentou sobre o conceito de contrato, mas trazendo para cá de novo, eu sei exatamente quando o meu front A chamar a API B, eu sei o que eu devo mandar, né? Tipo, se eu vou mandar um endereço, eu sei qual o formato do endereço que eu preciso mandar. E aí, quando eu receber a minha resposta, eu vou saber qual o formato das coisas que eu vou receber. Então, por exemplo, se eu tenho o número do endereço e a gente
já fez essa troca antes, eu sei que o número vai vir, sei lá, como inteiro, ou como string, ou, sei lá, isso vai estar tudo definido no contrato, tanto o contrato de request, né, quanto de response. E, beleza, vamos supor que a gente separou as coisas porque a gente queria evoluir de forma independente. Então, vamos supor que o time que está cuidando da PIC imaginou alguma coisa nova para fazer, eles querem mandar um update para a PIC. Eles testaram o local, os testes unitários todos passaram bonitinho, fizeram tudo que deveria e tudo mais, sem problema nenhum, vão mandar o update. Então, um dos cenários que pode acontecer é isso aqui. A PIC, ela funciona normal, para eles está tudo certo, mas aí alguma coisa quebrou a API B, que, consequentemente, quebrou o front-end também. Então, o que pode ter sido, né? Tipo, a gente tem várias opções aí de erros diferentes, acontece mais do que a gente gostaria, mas, enfim. Uma das coisas que pode ter acontecido é, por exemplo, ao invés de eu retornar um número como inteiro, eu estou retornando como string. Pode ser que o teste unitário não tenha pegado isso, pode ser que isso não faça sentido, sei lá, eu estou usando PHP. PHP ele consegue fazer isso muito transparente para a gente, né? Então, eu tenho a opção de não tipar algumas coisas, então a gente consegue ter essa maleabilidade. Mas, por exemplo, se a PIB é uma linguagem que está mais fortemente tipada, quando a gente muda alguma coisinha que para a gente é pequena, eles podem ter algo que a gente não imaginaria, né? Porque quando a gente trabalha ali com microserviço, com coisas mais isoladas, um dos problemas é esse. A gente se isola, às vezes, tanto que, quando a gente olha para aquilo que é só nosso, a gente não vê a imagem maior, né? Então, um dos problemas que a gente tem para resolver é essa questão de compatibilidade e de estabilidade das coisas como um todo. Então, é bem isso que estava aí, eu acabei adiantando, mas a gente quer evoluir as coisas, a gente quer manter, sei lá, eu tenho ideias, eu quero conseguir mandar um deploy, eu quero conseguir evoluir a minha API sem depender de outras coisas, né? Ainda mais quando eu sou provedor de outras aplicações. Então, enquanto consumidor, eu vou ter o meu próprio roadmap, eu vou ter as limitações do roadmap da outra API que eu estou consumindo, mas enquanto provedor, eu quero ter essa liberdade, eu quero ter, enquanto consumidor, a garantia de que essa liberdade de quem eu estou consumindo não vai me quebrar, não vai me afetar. Então, falando de entrega, né, a gente falando de deploy aqui, o que a gente procura é uma unidade implantável, né, alguma coisa que a gente consiga mandar deploy, que seja pronta para produção depois de ter sido testada isoladamente. Eu quero que meu roadmap seja meu e eu não preciso depender de ninguém para fazer o que eu preciso fazer. E quando a gente trabalha com times pequenos e APIs pequenas, cada um na sua caixinha, a gente acaba não vendo problemas maiores, né? Igual nesse caso aqui do exemplo, que eu mandei uma atualização para a PIC e quebrou todo o restante. Então, a gente precisa ter uma visão maior das coisas e aí a gente passa a olhar, por exemplo, para outros tipos de teste, né? Quando a gente olha para teste unitário, ele é para ser uma coisa nossa, ele é para validar a nossa regra de negócio, ele é para validar várias coisas ali dentro daquilo que a gente está fazendo, mas existem outros testes que podem agregar naquilo que a gente está desenvolvendo, que a gente também vai tomar conta, que vai ajudar nesse caso onde a gente, no nosso contexto isolado, acabe conseguindo garantir a estabilidade das coisas como um todo. Então, a gente vem aqui para os testes de integração mais tradicionais, né, que são os de integração e o end-to-end. O teste de integração, ele avalia várias partes do sistema quando estão integradas, e aí a gente usa alguns mocks, teste doubles, né, ali no meio do rolê. Então, por exemplo, eu quero testar se um formulário está funcionando. Eu vou clicar no botão de submit, eu quero ver se todos os componentes do formulário foram preenchidos correto e se ele está enviando os dados ali no final de forma integrada, todos juntos, por exemplo, né? E tem também os testes end-to-end, que eles são um pouco mais complexos e completos, no sentido de que eles vão avaliar o todo, mas com a visão do usuário final. Então, é como se alguém estivesse entrando lá no site, clicando no botão e vendo tudo funcionar, batendo em todas as aplicações que precisa bater. E aqui, idealmente, a gente não usa mock. Então, por exemplo, ali no teste de integração, eu posso pegar a resposta de quem eu estou batendo e salvar aquilo ali no arquivinho e usar aquele arquivinho como parte do meu teste, né, para não precisar bater direto na outra aplicação. Até porque, por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo uma integração com o sistema externo e eu preciso pagar por esse sistema externo
E aí, cada requisição, ele é alguns centavinhos ali que eu estou pagando e no final do mês eu tenho uma conta inteira, né? Então, a gente quer evitar esse custo, quer evitar problema de rede, por exemplo, vai que o outro lá, a gente está só fazendo teste aqui, eu quero ver se... Estou fazendo minha implementação, quero ver se meu teste está passando, eu não preciso bater lá, vai que eles estão fora, o meu teste não tem nada a ver com isso. Então, ali no teste de integração, a gente consegue fazer uns mocks para continuar com o nosso desenvolvimento. Mas no teste end-to-end, ele acaba batendo em todo mundo. Então, se eu fosse fazer um teste end-to-end com essa integração, idealmente eu bateria nessa API externa que eu estou usando para integrar, né? E aí a gente também viu essa pirâmidezinha aí, mas voltando um pouquinho, na nossa base tem os testes unitários, que eles são os mais baratos e rápidos de fazer, de rodar, de executar e tudo. E aí a gente vai subindo, e à medida que a gente vai subindo, vai aumentando o custo e o tempo que a gente vai gastar para escrever e rodar os nossos testes. Então, por exemplo, esse teste end-to-end, igual eu comentei, a gente vai bater no outra API, a gente vai integrar todo mundo. Isso acaba demandando da gente um esforço coordenado para conseguir chegar no teste completo ali, funcional, para validar as coisas que a gente precisa. Então, só resumindo aqui, os testes, eles idealmente são rodados de forma isolada e rápida. Então, os testes de integração, a gente usa muitos mocks, teste né, mock, spy, um monte de coisa, para fazer parte dessas validações. E no teste end-to-end, ele está lá em cima, ele é o que mais demora para rodar assim, em comparação a todos os outros, e o mais caro também para ser feito. Então, vamos aqui, baseado em fatos reais, não sei se fico feliz ou triste, mas baseado em fatos reais. Vamos supor que a gente está aqui no nosso dia 1 ali de fazer uma release, a gente está com a nossa implementação toda pronta, e a gente quer testar para validar se está tudo certinho, conforme deveria, e a gente quer mandar isso para produção, né? Então, no nosso primeiro dia, a gente está com o nosso pedaço de código pronto para ser enviado, né, testado, e aí a gente fez os testes com o mock tudo ok, e aí a gente tentou rodar no ambiente de teste, sendo que vamos supor que na nossa pipeline tem um teste end-to-end ali junto, porque a gente está lidando com um serviço que é muito sensível. Então, a gente precisa garantir a confiabilidade desse serviço. E alguém teve a brilhante ideia de colocar o teste end-to-end na pipeline. E aí a gente não conseguiu, a gente tentou mandar para o ambiente de teste, para passar para a próxima etapa, que seria o deploy, só que o ambiente de teste estava estável, a gente não conseguiu nem validar, nem fazer o deploy, porque não estava lá. E aí não temos previsão de solução, porque a gente ainda nem sabe o que quebrou o rolê. E aí no dia 2 a gente descobre que o ambiente não estava respondendo, porque alguém de um outro time mandou uma atualização com bug que quebrou o que a gente precisava testar, eles estão corrigindo e tudo, só que eles falaram, só vamos conseguir mandar isso amanhã, então a gente vai ficar ali o dia inteiro sem fazer nada, sem conseguir mandar. A gente viu que, sei lá, estou entediado, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, vou mandar o update dessa biblioteca, porque o Depend da Policy apitou ali, deixa eu mandar isso junto, aproveitar, né? Então, beleza. No terceiro dia, a gente tem o nosso ambiente de teste corrigido, a gente precisa rodar os testes lá, e aí vamos iniciar a pipeline, e a biblioteca que a gente atualizou ontem, porque a gente estava entediado, ela quebrou e a gente precisa corrigir. Então, mais um dia aí no meio do rolê. E aí, beleza. Agora os testes foram corrigidos, a gente conseguiu arrumar a biblioteca, atualizar a versão e tudo. E aí iniciamos os testes de integração, eles rodaram sem problema. E aí, um dos mocks que a gente estava usando ali no teste de integração estava desatualizado. Um campo que era, sei lá, opcional passou a ser obrigatório, alguma coisa assim. E aí a gente precisa, primeiro, que o time que mandou essa atualização do contrato desfaça o que eles fizeram, porque a gente viu que já foi para produção, então a gente tem um problema em produção, porque a gente não está atualizado. E a gente precisa corrigir a nossa versão para ficar igual à próxima versão do contrato que eles mandaram. E aí, beleza, a gente atualiza o mock, atualiza a implementação, roda os testes, beleza, 5 dias para mandar o deploy. E aí, por exemplo, aqui algumas oportunidades de melhorias, né? Ali no quarto dia, alguém mandou um deploy que para eles não quebrou, a gente não tinha naquela etapa, sei lá, um teste de regressão para ver se as versões anteriores continuavam funcionando. Então, a gente precisa garantir, achar alguma forma de garantir que isso não vai acontecer de novo, né? Primeiro, a gente não tenha tanta dependência do ambiente para conseguir mandar o nosso deploy, e segundo, que a estabilidade dos componentes se mantenha. Então, pensando nisso, surgiu a ideia do teste de contrato, né? Então, por exemplo, hoje, quando eu preciso mandar o deploy lá onde eu estou trabalhando,
junto o time inteiro, a gente roda o nosso próprio teste end-to-end, porque a gente tem um aplicativo que a gente precisa garantir que o aplicativo não vai quebrar, porque para a gente mandar... Tem muita coisa, o negócio cresceu de uma forma que ninguém entendeu ali, foi muito rápido e a gente precisa garantir que as coisas que estão funcionando continuem funcionando. Então, a gente prefere, pela segurança e paz de espírito, rodar um teste end-to-end manual ali para garantir que nada está quebrado. E aí, hoje, isso já se tornou um gargalo e foi até por isso que eu estava estudando isso, que é para tentar diminuir esse tempo de deploy para aumentar o nosso cycle time, né? Que é o tempo que dura o nosso ciclo, a nossa entrega. E aí surgiu a ideia dos testes de contrato. Então, eles são estratégias que a gente vê se a qualidade do contrato, do que foi previamente acordado entre quem consome a nossa informação e quem provê, né, no caso a gente, está funcionando, está tudo bom, e a gente consegue... A ideia é fazer isso de forma rápida e assíncrona. Porque a dependência entre times e ambientes é uma coisa terrível e é triste você tentar fazer um teste e o ambiente está fora. E aí a gente quer arrumar uma forma de não ter essa dependência, a gente arruma o teste de contrato. E o que é esse teste, né? A gente tem o macro, que é a ideia do teste de contrato, e tem a ideia de teste de contrato orientado ao consumidor. Então, o nosso consumidor, hoje, o meu consumidor é um aplicativo. A gente precisa que esse aplicativo, quando eles forem fazer uma evolução, alguma coisa assim, eles informam para a gente o que eles precisam, a gente senta junto ali, avalia se é possível e como chegar num contrato que seja satisfatório para ambas as partes, e aí a gente ou mantém ou evolui o contrato baseado nisso, né? Então, todas as partes se comunicam ali. E aí, para fazer um teste de contrato orientado ao consumidor, que a gente, em inglês, eles chamam de CDC, é Consumer Driven Contract. São 3 etapas, né? A primeira é que, como consumidor, a gente escreve esse contrato. Normalmente já vai ter uma base, porque, sei lá, eu vou começar um front e o back, normalmente, ele anda um pouco mais rápido, então a gente já tem uma base ali, ou não, a gente está começando as coisas do zero, a gente monta junto. E esse contrato ele vai ter um provedor, né, que vai ser a API, e com base nesse contrato que o consumidor gerou, a gente vai simular alguma coisa no provedor, né? E aí o consumidor vai testar esse contrato que foi gerado contra o que o provedor tem, e aí, uma vez que isso tudo tá alinhado, a gente consegue validar se as expectativas estão correspondentes. Então, isso aqui é de uma das ferramentas que dá para fazer esses testes, né? Então, o consumidor, ele vai fazer uma requisição para o servidor, e aquilo ali, a resposta que ele pegar e o que ele usou para mandar, vai ser salvo num contrato, que é esse arquivinho branco. Isso aí vai ser compartilhado depois com o provedor. Então, a gente vai fazer essa requisição que o consumidor gerou, a gente vai validar ela de cá, e uma vez que isso tudo está validado, o nosso contrato está pronto, é isso aí, a gente acorda, e a partir dali a gente consegue ir usando ele para as possíveis evoluções que a gente vai fazendo do nosso lado, né? Então, sei lá, eu preciso fazer uma funcionalidade aqui que vai mexer num pedacinho desse contrato aí, e aí eu sei que eu quebrei alguma coisa ou não. A gente tem esse feedback muito rápido, né? E até falando de feedback rápido, listar os benefícios aqui, a gente ganha independência, já que cada time consegue criar componentes e fazer coisas de forma independente, a gente consegue testar e validar nossas ideias, a gente consegue mandar deploy de forma independente, e a gente ganha muito mais tração nisso, né? Porque eliminando dependências, a gente consegue organizar melhor o nosso tempo e recursos ali para saber onde investir. E os testes de contrato, eles também ajudam a identificar problemas de compatibilidade logo no início do ciclo de desenvolvimento, que é onde é mais barato da gente corrigir as coisas também, onde menos pessoas são afetadas. E eles servem como uma documentação, porque, eu não sei vocês, mas onde eu estou hoje, documentação é algo escasso. Então, quando a gente tem, por exemplo, o Postman, a gente usa o Postman lá hoje para testar as coisas, né? A gente salva um exemplo de resposta ali, e aquele exemplo de resposta é meio que o nosso contrato, ele é parte do que a gente está usando hoje como o nosso caso de teste, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês. Mas isso também é uma documentação, porque eu sei mais ou menos como funciona, o que esperar, o que vai me retornar e como vai me retornar aqueles dados. Então, eu tenho uma base de como prosseguir e como testar o que eu preciso testar.
E os testes de contrato promovem uma colaboração mais eficaz das equipes, entre as equipes. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma alteração no meu front, eu preciso da informação de uma forma diferente, eu vou conversar com o time que faz isso, a gente vai atualizar nosso contrato, a gente vai evoluir nossas coisas juntos ali, e isso promove uma interação muito melhor. Então, você não tem muitas surpresas, assim. A gente diminui esses casos de surpresa. E a gente consegue incluir isso tudo na pipeline também. O Postman, ele tem a própria ferramenta ali de linha de comando, tem uma outra ferramenta que é a do print, do GIF que eu mostrei antes, que é o Pact. Ele também integra ali na linha de comando, então a gente consegue ter mais segurança nos nossos deploys também. E quando a gente implementa isso, a gente diminui um monte de dependência ali e a gente aumenta a estabilidade das coisas, né? Como a gente está otimizando o uso dos nossos recursos, a gente consegue ter mais garantia de que tudo está funcionando conforme deveria. Então, aí falando um pouco das ferramentas, tem algumas para outras linguagens, mas eu foquei aqui no que a gente consegue usar com o PHP. O Postman, ele é meio agnóstico ali, então hoje eu estou mexendo com JavaScript, por exemplo, mas isso aí eu consigo fazer qualquer linguagem. Sendo API, a gente consegue testar. E aí, o Postman, ele funciona na base de JavaScript, né? Então, a gente consegue fazer uns testes nele usando JavaScript, e os dados são salvos no formato JSON, então é bem simples. É uma documentação, então você consegue importar, por exemplo, um Swagger para o Postman, ele vai mostrar lá, ele vai ter uma telinha gráfica lá mostrando documentação, mostrando como fazer os requests, fica tudo configurado bonitinho. Dá até para fazer, eu esqueci o nome de quem, dá até para fazer um testinho de estresse com o Postman, é muito legal, é bem prático. E ele também serve como mock dos servidores. Então, sei lá, eu preciso fazer sei lá, o front, que é uma implementação, eu ainda nem comecei, mas a gente já definiu o nosso contrato. Eu consigo mocar aquilo ali para o front trabalhando enquanto eu começo a fazer a minha funcionalidade. Eles não precisam esperar eu ter algo pronto para começar a desenvolver. E a ferramenta que eles têm lá para integração na linha de comando é o Newman, é bem maneiro, assim. E o único downside disso aí é que ele não tem integração com arquitetura orientada a evento. Então, por exemplo, eu quero testar o contrato de um evento do Kafka, eu não consigo fazer com Postman, mas eu consigo com o Pact. Então, o Pact, ele funciona, você instala uma bibliotecazinha no seu projeto, ele tem para PHP, tem para Java, tem para um monte de coisa. E aí você gera o seu teste ali, o seu contrato com a ferramenta do Pact, e aí você valida isso com outro time, né, o seu provedor, e esses contratos, eles não ficam necessariamente salvos dentro do seu projeto, eles ficam num local que ele é compartilhado. Então, o mesmo contrato que eu, enquanto consumidor, vou usar para testar, é o mesmo que o provedor está usando. Então, a gente garante que o contrato está sempre atualizado. Então, se eles mexerem em alguma coisa lá, a gente já pega esse reflexo aqui. E aí, eu acho bem legal no Pact que, por exemplo, a gente consegue ter uma visão, ali ele fala de documentação tipo a do Postman, e do diagrama de rede gerado dinamicamente, eu consigo saber exatamente quem foi afetado pela alteração que eu fiz. Então, por exemplo, eu criei o campo que era um string virou inteiro, vai apitar lá quais foram os sistemas que usam aquele campo como string e que eu preciso conversar. Então, ele é bem completinho assim. Ele tem uma solução de centralização desses contratos, que é o Pact Broker, ele já é da própria Pact lá, mas não é a única forma de fazer essa centralização de contratos. Você pode ter um host seu ali e lidar com isso sem depender do broker deles. E aí também dá para usar como mock de aplicações, igual eu comentei ali do Postman. E aí a ferramenta de integração dele na linha de comando é o Can I Deploy. Ele vai te falar, tipo, se você quebra alguém, é o nível dessa quebra, ele vai te dar isso tudo. E ele possui o suporte para arquitetura orientada a eventos, então ele consegue fazer o teste de contrato do Rabbit, do Kafka, do SQS, então a gente consegue validar isso tudo com o Pact também. Mas aí hoje, já que eu estou trabalhando numa aplicação que é um BFF, a gente não tem que se preocupar com o evento, a gente começou a testar com o Postman, então eu trouxe aqui para vocês a carinha do Postman, né? Aqui eu estou fazendo, esse é um exemplo de eu, enquanto consumidora, eu preciso testar se o meu contrato está sendo validado. Então, vamos supor que eu estou integrando com a ViaCep. Eu quero consultar CEPs e tudo mais, esse é um exemplo de resposta. E aí, eu vou escrever o teste em cima disso, e o teste ele é todo em JavaScript, mas isso aqui é um copy-paste do Swagger. Tudo que eu coloquei aqui é o esquema do próprio OpenAPI, né? Eu estou usando o formato 3 ali, e aqui embaixo eu falo que a resposta que eu recebi vai ser validada de acordo com esse esquema aqui.
Então, se o formato dos dados está certo, se eu posso colocar, por exemplo, que um campo ele é obrigatório, eu posso colocar que eu não quero saber de campos novos, eu quero saber, tipo, quero ser avisado quando isso também tem uma opção aí de colocar, eu não coloquei aqui, mas tem isso, então dá para a gente validar, e aí toda vez que eu faço um request, esse teste ele é chamado, e ele vai validar se passou ou não, e se não passou ele vai me falar o porquê. Mas beleza, aqui eu ainda vou ter que, sei lá, é uma integração que eu fiz agora, que eu vou deixar ela quieta, eu vou entrar de férias, mas eu quero garantir que isso está funcionando. E aí eu vou criar um monitor. Com os monitores, a gente consegue falar se ele vai rodar todo dia, se ele vai rodar toda semana, se ele vai rodar a cada 10 minutos. Isso tudo a gente consegue ver lá. E a gente recebe um e-mailzinho, né? Toda vez que alguma coisa falha ou que alguma coisa não está de acordo com o que a gente espera. Então, uma vez que o monitor rodou, essa é a carinha dele, a gente consegue acompanhar pelo próprio Postman como é que ele funciona, né? Todas as vezes que ele rodou, o resultado que foi, o que aconteceu, o tempo que demorou. Então, a primeira vez que ele rodou, ele falhou, mas na segunda vez que ele rodou, ele passou. Esses dois eu rodei manualmente, você pode escolher deixar ele organizado ali, configurado para rodar toda semana, mas você pode rodar manual se quiser também. Então, aqui eu rodei esses dois manualmente para fazer um teste para vocês. E aí, quando ele falha, por exemplo, a gente recebe um e-mail, você configura lá, aí ele vai te falar, putz, Houston, a gente tem um problema, né? Aí ele vai te falar, tipo, 2 requests falharam naquela collection lá, naquele monitor que eu configurei, ele falhou em tal horário ali, no workspace tal, porque às vezes a gente, trabalhando com o time, tem vários workspaces, né? Aí a gente configura por workspace, e aí embaixo ele vai me falhar o porquê falhou. Eu tinha configurado um monitor apontando para o meu localhost que não dava para ser acessado de fora, né? Então ele falhou por causa disso. Mas isso aí chega no e-mail e ele vai te falar toda vez que falhar o que foi que aconteceu. Mas tudo bem, isso aqui eu tô fazendo o teste enquanto consumidor, eu não tenho acesso ao código da API, não sou eu que está mantendo, então eu, enquanto mantenedora de algo, eu também quero garantir que eu não vou quebrar ninguém. Então, como é que eu faço? Vamos supor que eu tenho essa funçãozinha aí, é um controller, eu tenho 2 rotas, ela vai bater aqui no index e vai me retornar um array com tudo, e ele vai bater ali embaixo passando o ID, e é para ele me tornar só um objeto com um item. Então, aqui é o nosso Swagger, né? Eu fiz um Swagger rapidão ali. Então, vamos supor que o index lá, ele vai ter esse contrato, então é /v1/person, que vai me listar todo mundo que está cadastrado, e o exemplo de resposta é esse aqui de baixo. E aí eu vou pegar esse arquivo do OpenAPI, né? O próprio YAML, o JSON dele, importar no Postman, aí ele fica aqui é a documentação, e aqui embaixo você consegue gerar uma collection a partir daquela documentação. Então, já vem com o exemplo ele vem, quando está configurado lá no Swag, que você tem o campo de exemplo, ele já cria um exemplo para você ali. E aí, o que eu fiz? Eu configurei que eu mudei o campo name ali, agora ele é um array, e ele já me apitou que o campo que era um string, e agora é um array, ele está fora do que a gente colocou no nosso contrato. Ele faz isso automático lá. Então, enquanto eu estou desenvolvendo, eu estou tendo esse feedback ali na hora. Então, é bem rapidinho, assim. E para manter, eu não sei vocês, mas eu tenho um problema muito sério em manter a minha collection atualizada com o Swagger rapidão. E aí, beleza, eu tenho isso no meu tempo de desenvolvimento e tudo mais, mas eu quero validar, rodar, colocar isso na minha pipe e ter esse feedback por lá também. O próprio Postman, você pode pesquisar lá, tem uma barrinha de pesquisa lá em cima, que é esse generator de contract test feito pelo próprio Postman. Tem alguns que foram feitos por outras pessoas, mas esse do próprio Postman é o que eu usei. Você faz um fork dele, tanto da collection quanto das envs, e aí você precisa gerar uma chave de integração lá, é bem facinho, tem um vídeo no YouTube depois posso passar para vocês. E aí ele vai validar, você passa o host que você quer validar e ele vai fazer todos os testes e vai validar. Se o exemplo que ele está recebendo na request que ele faz para a sua API está de acordo com aquilo que está definido no contrato. Então, ele rodou tudo aqui, ele fez algumas etapas anteriores de configuração e tudo mais, mas aqui ele viu que naquela primeiro get lá, que retorna o array, está tudo ok, dentro do esperado para o meu contrato, mas na outra rota ali embaixo, eu recebi um 500 quando eu estava esperando 200, então tem alguma coisa errada ali. Eu não tinha mapeado que eu poderia receber um 500 dentro dos meus erros ali do Swagger, né, do meu contrato. E aí ele me falou que ou eu preciso criar um contrato para erro 500 ou eu preciso corrigir isso aqui, né, porque alguma coisa está errada. E hoje a gente está testando isso aqui, eu estou validando isso com o meu time.
a gente vai começar a estudar a parte da pipe, né, de automação disso aí hoje, mas a gente já conseguiu pegar alguns bugzinhos por ali. E até falando em questão de pegar bug, hoje, infelizmente, eu ainda não tenho dados concretizados para trazer para vocês, mas recentemente voltou para o LinkedIn um artigo de 2011, do roxinho ali, eles falando por que eles mataram os testes end-to-end na pipeline deles também, né? E aí é muito disso, tipo, o custo-benefício não era tanto, eles precisavam de uma infra muito robusta para rodar os testes, e como o teste end-to-end você tem uma limitação ali, porque ele demora, ele precisa de recurso, eles acabavam que eles tinham uma quantidade limite de deploys que eles conseguiam mandar por dia. Então, os testes end-to-end estavam limitando eles nesse sentido. E aí eles mataram os testes end-to-end, criaram a própria serviço de teste de contrato, né? E aí substituíram um pelo outro. E aí os resultados que eles tiveram foi no cycle time, que é uma das coisas que a gente está tentando avaliar a melhoria hoje, que eles passaram de um merge chegar até produção de algo imprevisível, né? Que podia levar algumas horas para rodar o teste end-to-end, ou dias, assim, eles não conseguiam ter essa previsão. Então, ele saiu de imprevisível para 20 minutos. E ali no número de implantações também, né, no caso, a quantidade de deploys que eles conseguiam mandar por semana, ela tem um crescimento exponencial depois que eles tiraram os testes end-to-end, porque eles estavam se tornando uma limitação, e trocaram pelos testes de contrato, que tinha o mesmo efeito que eles queriam com os testes de integração, né? E a quantidade de bugs que eles estavam pegando com os testes end-to-end não era tanto para justificar toda a infraestrutura e dependência que eles tinham. Então, acabou que eles tiveram essa opção. E para eles foi um sucesso. E o que eu tenho visto hoje também é que quando a gente está começando um projeto, que ele ainda é pequeno e controlado, os testes end-to-end eles são muito bons. É muito legal a gente conseguir validar tudo de uma vez, né? Tipo assim, a gente gosta, eu tenho certeza que a galera de QA curte também, ter toda essa validação ali. E a gente mantém as coisas mais estáveis também, né? E acaba dando certo para quando o projeto ele é menor. Mas aí, à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai dividindo a nossa arquitetura, vai delegando as coisas para outros times, a gente quer independência para fazer as coisas. Mas como a estrutura ela não funciona independente, como para o usuário final tudo é uma coisa só, a gente acaba tendo um nível de acoplamento que o teste end-to-end ele faz reforçar esse acoplamento, ao invés de ajudar a gente a manter uma arquitetura mais separada, individual ali. Então, o que eu tenho visto de solução que dá para encaixar o teste end-to-end nesse sentido, sabe? Tendo um aplicativo, a gente precisa manter compatibilidade com versões anteriores que não podem. Não é tipo web que a gente chega, muda um arquivo e muda para todo mundo, né? A gente tem uma instalação aqui, eu tenho, sei lá, uma versão do app do evento aqui, do nosso Summit, pode ser que outra pessoa tenha outra versão, e as duas precisam funcionar, coexistir sem estar quebradas, né? Então, a gente precisa garantir que o contrato delas, principalmente dessas versões mais antigas, estão funcionando. E tem um outro problema, por exemplo, tem uma API que eu consumo hoje, ela tem lá a API, o host dela, /v43, a URL que eu preciso, né? Porque as rotas são versionadas. Então, por exemplo, eu tenho uma implementação muito antiga e eu quero matar ela porque ela é problemática e eu só tenho trabalho com aquilo ali, eu não consigo, por exemplo, fazer um upgrade da minha aplicação para a versão um pouco mais recente, porque tem coisas que estão em versões anteriores que eu preciso manter. Se eu tenho um teste de contrato me apontando quem usa aquilo ali, eu posso saber se eu consigo matar aquela versão daquela rota ou não. Então, é muito mais fácil para a gente conseguir manter os projetos também, né? E, bom, acho que é isso que eu tinha para hoje. Meu desafio é falar mais devagar, eu saio que nem um Eminem aqui, mas é isso. Deu uma quebradinha ali, mas semana que vem eu devo postar isso aí, as fontes, no meu GitHub, se vocês quiserem pegar também. Pode ficar à vontade, qualquer coisa me chame por aí, eu estou aí até mais tarde também. E é isso. Salve de palmas, pessoal, para a Thali. Aí sim, hein? Qualidade, teste, contrato. Vamos ver se tem perguntas aí. Cadê o pessoal da pergunta? Aqui, já tem aqui já. Aqui e ali, ó. Tem duas perguntas já aqui. Vamos ver se a pessoa da internauta também mandou. Por enquanto, sem internauta. Rede Mundial. Tudo bem? Bom dia. Eu queria saber como vocês rodam esses testes no Postman. Tem um serviço autogerenciado, uma pessoa responsável para fazer isso? Não, o time ele é responsável. E aí, para rodar os testes, tipo, durante o desenvolvimento, na hora que a gente manda um request para o que está mapeado no Postman, ele já roda o teste automático.
Então, durante o dia a dia, enquanto a gente está testando, ele está rodando o teste. E para pipeline, a gente consegue configurar lá para sempre, por exemplo, que eu mandar um PR apontando para o Branchman, ele vai rodar os testes inteiros ali, o meu teste do suíte inteirinho também. Então, fica tudo. Computador de desenvolvedor, né? Quem estiver usando o local. Postman já vai rodar o teste meio que automático e tem na pipeline também. Tudo bem. Obrigado. Que da hora. Que Davi, vamos que vamos. Oi, bom dia também e parabéns pela apresentação. Valeu. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Eu vou furar um pouco a fila. Primeiro, o que você sentiu de desafio para o time para a adoção disso? Porque, normalmente, times de desenvolvimento, quando você fala em testes, a galera automaticamente vai pensar teste unitário, asserção, piriri, pororó, vai começar a escrever tudo isso daí e vai querer executar. Beleza. Só que, muitas poucas vezes, você vê outras formas, outras abordagens de teste. Então, se você teve desafios, quais foram? Primeira pergunta. E segunda pergunta, com relação ao tempo de espera esperado por um recurso de um provedor, você chegou a cogitar, a encaixar esse tipo de teste também, principalmente falando da parte de end-to-end, né, que beleza, validar o esquema totalmente válido, é interessante, mas você também chegou a cogitar a respeito de testar o tempo? Eu espero que, por exemplo, esse recurso, esse endpoint, ele seja executado, ele tenha uma resposta, sei lá, em até 200 milissegundos. E aí, caso exceda isso, deu ruim, indicar aqui. Tá, legal. Eu tenho sorte que as pessoas que estão comigo no dia a dia são muito empolgadas em relação ao teste. Então, assim, o projeto que eu estou hoje, ele tem, sei lá, ele passa dos 1.300 testes. Então, teste unitário, né? Então, assim, a galera é muito investida na ideia. Então, e o Postman geral é algo que a gente usa diariamente, que está todo mundo acostumado, todo mundo usa bastante. A gente usa o Postman hoje já para fazer aquele teste manual que eu comentei antes do deploy, né? Então, para fazer essa transição foi bem tranquilo. E até ainda é meio que uma POC, a gente ainda não apresentou para todo mundo, é algo ainda até controlado, assim. E até então, sem resistências, mas a gente está chegando numa parte que, como vai aumentar a quantidade de pessoas olhando para aquilo ali, pode ser que aconteça e a gente lida com isso depois quando aparecer. Mas até eu não espero nenhum tipo de problema em relação a isso, porque é algo que é investimento, né? A gente está investindo em segurança, em qualidade, aquilo vai ter um retorno para a gente. E aí, em relação ao tempo de requisição, apesar de a gente estar tentando substituir o teste end-to-end pelo teste de contrato, ainda existem testes end-to-end a nível empresa, por exemplo, que eles validam essas questões de tempo de resposta e tudo mais. Então, não é que a gente matou 100%, não pretende matar 100% os testes end-to-end, mas a gente quer tirar a dependência dele do deploy. Então, o momento que a gente está olhando hoje é o momento do deploy, e a gente quer aumentar a quantidade e qualidade dos deploys que a gente manda, mas em relação à integração da solução como um todo, a gente ainda tem end-to-end periódicos ali, até testes de escalabilidade, entender a performance das coisas como um todo, e o end-to-end chega para isso também. Show demais. Que internautas mandaram perguntas, hein? João Vitor Araújo mandou o seguinte: digamos que eu tenho uma empresa parceira e eu consumo a API dessa empresa. Para realizar o teste de contrato, a parceira também precisa aderir ou pode ser algo unidimensional? Legal. Para a gente seria um mundo ideal se ela se aproveitasse dessa oportunidade e se unisse a gente, mas é muito difícil, ainda mais quando elas estão fora da mesma empresa, né? Por isso que a gente vê bastante implementações no sentido do teste orientado ao consumidor. O consumidor, ele vai validar aquele contrato, ele vai ver aquilo tudo, e se alguma coisa acontecer, ele consegue ter evidências para falar para o provedor que alguma coisa quebrou, né? Porque para a gente que está consumindo é um pouco pior quando alguma coisa quebra do que para quem está provendo, porque eles podem simplesmente fazer o rollback. A gente não tem o controle de fazer rollback de coisa nenhuma, então a gente ter essa garantia enquanto consumidor dá um pouco até de paz ali no dia a dia. Não é necessário que o provedor tenha os testes de contrato, mas seria interessante, apesar de ser show demais. Mais uma pergunta aqui do Hélio Lohan, mandou: em quais situações iniciar com testes?
iniciar com testes, no geral, você pode iniciar do dia 1. Você quer fazer um Hello World, você consegue fazer um teste. Mas o teste de contrato, para mim, pelo menos, ele surgiu nessa necessidade que o teste end-to-end começou a ser um problema e não uma solução. O teste end-to-end ele é maneiro porque ele valida várias coisas que a gente não está conseguindo validar com o teste de contrato, mas na situação de deploy, na situação de retrocompatibilidade, ele consegue garantir isso, coisa que o teste end-to-end ele não vai validar. Então, você pode começar a pensar, na medida que se você já tem um end-to-end implementado, ele está se tornando problema, dá uma olhada no teste de contrato. Se você acha que não tem infra suficiente para fazer teste de end-to-end e ainda quer validar as suas comunicações, também pode olhar o teste de contrato. Show demais. Pessoal, salva de palmas. Mas tem mais uma pergunta aqui antes da gente ir para o almoço. Mais uma pergunta aqui. Vamos lá para... É uma bem rapidinha. Você mostrou que você fez o teste de contrato usando Postman, né? Num deploy assim com Jenkins, CSD, você usa outra coisa ou tem alguma versão CLI do Postman? Como é que você faz? Então, o Newman ele é a ferramenta de linha de comando do Postman. Então, você consegue simular uma chamada ali da collection pela telinha, né? Você consegue simular ela pela linha de comando com o Newman. É do próprio Postman, uma ferramenta deles mesmo. Show demais. Obrigado, Tara, de coração. Foi muito da hora. Pessoal, salva de palmas para ela aí.